A few hours before, Algumas horas antes, I was on the airport eu estava no aeroporto, returning from the Kriya program in Salvador. voltando do programa da Kriya Yoga em Salvador. So I was talking with Swamiji E eu estava conversando com Swamiji about that how we came to spiritual life, de como a gente chegou até a vida espiritual. and I was telling, he also said the same thing, E eu estava falando e ele me disse a mesma coisa, that because of our parents que por causa dos nossos pais, who gave us the good impression, teachings in the early childhood, que nos deu uma boa impressão e ensinamentos na infância, and they supported us with our decision to begin a spiritual e life. nos apoiaram com a decisão de seguir uma vida espiritual. If you look at the creation, Se vocês olharem para a criação, we are the best creation of God nós somos o melhor dentre a criação de Deus. among 8.4 million of species. Dentre 8.400.000 espécies. And as a human being, we are gifted with mind and intellect also. E como seres humanos também nós recebemos uma mente e um intelecto. With the help of intellect, we can make right choices in our life Com a ajuda do intelecto podemos tomar decisões acertadas na vida, and transform our life E from transformá-la. humanity to divinity. da humanidade para a divindade. Many times in programs, people ask me a question, Muitas vezes durante o programa as pessoas me perguntam: how can we raise a spiritual child? como a gente pode fazer que uma criança se torne espiritual? Have you ever thought about it? Vocês já pensaram sobre isso? As a human being, we always live in family. Como seres humanos, nós vivemos sempre em família. Those who are married, they have their own family. Aqueles que são casados têm sua própria família. And even as monk, E até mesmo como monge, we also live with monk's family. nós também vivemos com a nossa família monástica. We cannot live alone. Nós não podemos viver sozinhos. Unfortunately, in modern time, Mas infelizmente, nos tempos atuais, the family unit is breaking. a unidade familiar está quebrada, corrompida. Few decades ago, Algumas décadas atrás, we used to live in our family que a gente vivia em família, along with our grandparents and many more relatives. junto com os nossos avós e muitos outros familiares. Do you remember? Vocês se lembram disso? But if you look at the modern time now, Mas se você olhar agora para os tempos modernos, most of the family are only nuclear families. a maioria das famílias são a família núcleo. There are only the parents and maybe one or maximum two Tem children. os pais, talvez 1 ou 2 filhos no máximo. And even they live together, but they are living in their own world. E apesar de viverem juntos, cada um vive no seu próprio mundo. Hardly there is any communication. Pouca comunicação. I have been traveling since 2004 E desde 2004 eu tenho viajado from place to place, country to country, de local para local, de país para país. and I'm disappointed to see E é algo que realmente me desaponta. that the families are not really living together with love, harmony, Que as famílias não têm mais vivido juntas em harmonia, com amor. and the sad aspect of our life, E um aspecto triste das nossas vidas, the beautiful way of communication, que é a linda maneira de comunicação, is also missing now. também agora está ausente. Just think about your own families. Pense nas suas próprias famílias. How much time you are spending with your own family members? Quanto tempo vocês passam com seus membros da família? Many years ago, Muitos anos atrás, I was in Colombia. eu estava na Colômbia. After giving the public lecture, Depois de uma palestra pública, I returned home with my host. eu voltei para casa com aquele que estava me hospedando. There was little time for preparation for the dinner.
Então, tinha um intervalinho ainda antes do jantar. So we all sat down in the living room. Então a gente sentou na sala de estar. I was accompanied by the host, Eu estava junto com a casa de quem me can hospedou, say our center leader, com o nosso líder de centro, responsável por his wife, a esposa dele, 2 sons, 2 filhos and a daughter. e a filha. 45 minutes approximately we were sitting. A gente ficou lá 45 minutos mais ou menos na sala. There was not a single word spoken. Não teve uma palavra falada. Don't think that we were meditating. Não pense que eles estavam meditando. 45 minutos sem uma palavra. Except myself, Com exceção de mim mesmo, everybody was with cell phone. todos os outros membros da família, cada um com seu celular. Nobody was communicating among the group. We were sitting there. Esse grupo sentado na sala de estar, ninguém falando um com o outro. But they were all busy with some sort of entertainment Cada um deles ocupados com algum tipo de entretenimento. or chatting with someone very distant. Ou conversando com alguém por mensagem ou por telefone muito longe de lá. Isn't it very surprising? Não é algo meio estranho? And this is the scenario of almost every household now. E esse é o cenário de quase todas as casas hoje em dia. Do you agree? Vocês concordam? 3 months ago, 3 meses atrás, I was in Denver Ashram. eu estava no ashram nosso em Denver, nos Estados Unidos. One family came to see me. E uma família veio me visitar. I had to console them E eu tive que consolá-los. because they lost their teenage young son. Porque eles only son. perderam o único filho deles adolescente. Why? Por quê? The son committed suicide. O filho cometeu suicídio. And while speaking to them, counseling them, E enquanto eu estava aconselhando essa família, they told that there was almost no communication between the parents and the e children. eles falaram que não havia quase comunicação entre pais e o filho. So this is a very difficult phase we are going through Então é uma fase difícil que a gente passa agora. when there is no proper communication Quando não existe uma comunicação adequada between the family members, entre os membros da família, there is no proper understanding and love, não tem uma compreensão nem amor, our life becomes more lonely a nossa vida se torna mais solitária. and it leads to stress, depression and many more problems. E isso leva a estresse, a depressão e muitos outros problemas. So very often people ask me Muito comumente as pessoas me perguntam: that how do we raise a spiritual child? então, como a gente pode trazer conceitos, como a gente pode trazer espiritualidade para uma criança, para um filho? I think that is the secondary question. Eu acho que essa é uma questão secundária. First is now how to raise a child even. A primeira pergunta é como cuidar de uma criança. Just giving birth to a child is not everything. Fazer um filho nascer não é tudo. It is a big responsibility, É uma grande responsabilidade. and unfortunately, E, infelizmente, a lot of people in modern time, muitas pessoas nos tempos modernos, they don't want a child eles não querem ter filhos, because they don't want to take responsibility. porque eles não querem assumir responsabilidade. Am I right or not? Eu estou certo ou não? And it is not just giving birth to a child Não é só fazer um filho nascer and leaving the child with some gadgets or toys. e deixando a criança com os brinquedos ou alguns eletrônicos. Child needs love, O filho ou a filha, a criança precisa de amor, care and affection of the parents. cuidado e afeição dos pais. It is just like you plant a seed É como plantar uma semente and don't take care of it. e não cuidar dela. Can it become a sapling? Será or que a ela tree? pode se tornar um arbusto ou uma árvore? Can it ever give any fruit? Será que ela vai poder dar algum fruto em algum momento? No, because Não, we never put the effort. porque a gente nunca colocou um esforço. But are we not expecting our children to be beautiful and very obedient? Mas será que a gente não espera que nossos filhos sejam belos em todos os sentidos e obedientes? But we are not putting the effort towards that. Mas se a gente não colocar esforço nessa direção? So I was telling Swamiji on the airport Então today hoje no aeroporto eu estava falando para o Swamiji that our parents gave us samskara.
Os nossos pais nos deram sanskaras. Samskar means good impressions, good teachings Sansara significa bons ensinamentos, boas impressões, from the early childhood. desde a infância. And that is the cause E essa é a causa that we are here today. que a gente está aqui hoje. However, the mother and father are the two sides of a child's life. A mãe e o pai são os dois lados da vida de uma criança. It is the parents' teachings É através dos ensinamentos dos pais that a child carries throughout their lives. que a criança, que os filhos vão carregar durante a vida toda. So it is the responsibility of the parents to instill. Então é a responsabilidade dos pais oferecer, alimentar To instill a sense of morality, uma sensação de moralidade, ethical thinking, pensar ético and spirituality e in trazer their children. espiritualidade nos filhos. Children are the images of God. As crianças são a imagem de Deus. From their tender years till their teens. Desde dos anos iniciais da vida deles até se tornarem adolescentes. And remember, this is the most difficult and very important phase of life, Teen. up to teenage. Até essa idade da adolescência é o período mais desafiador. When children are, before age of 10 or so, Então, ainda antes, abaixo dos 10 anos, they have neither ego nor judgment. normalmente eles não têm nem ego, nem uma atitude julgadora. For example, Por exemplo, if you take 1-year-old baby se você pegar um bebê de 1 ano into your arms, nos seus braços, it does not hesitate. ele não vai hesitar. It comes with a smile. Ele vem com um sorriso. But after 3 years, Mas depois dos 3 anos, the child starts thinking, a criança começa a pensar, because the mind starts working porque a mente começa a trabalhar. whether this person is favorable or friend to me or not. Essa pessoa que está me chamando é minha amiga ou não, eu gosto dela ou não. However, when they are growing up, they do not have any judgment or ego. Então, nesse início, eles não têm nenhum tipo de julgamento ou ego. Everything that they see or hear Tudo que eles veem ou escutam, or anything that their parents do ou qualquer coisa que os pais façam, or say in their presence ou dizem na presença deles, are echoed in their memories for rest of their lives. ecoa na mente deles por toda a vida. Any one of you is a doctor or psychiatrist here? Alguém de vocês é médico ou psiquiatra por aqui? Yes. So you can easily understand it Então, facilmente pode ser compreendido isso. that the families in which there is divorce Que na família onde existe divórcio, or the parents are always quarreling with each other, ou os pais estão sempre brigando e discutindo, those children are suffering more esses filhos têm um pouco mais de desafios. and they do not develop their personality to become more successful or more perfect human being. Então é mais difícil eles desenvolverem a sua personalidade por completo They e have alcançar esse sucesso de perfeição como um ser humano. They have more mental issues Eles têm mais dificuldades mentais. because what they see with their parents or in the family, Porque o que eles veem com seus pais ou na sua família, they just receive those impressions. eles recebem também essas impressões. So this makes it very important for parents and families E isso torna algo muito importante para os pais, para os familiares, to follow a righteous and spiritual life. que devam seguir uma vida reta e uma vida espiritual. Childhood is the crucial period A infância é um período crucial in a person's life na vida de uma pessoa, where they can be molded onde ela pode ser moldada into fine spiritual beings. em seres espirituais refinados. Whichever scripture one takes inspiration from, Não importa de qual escritura a pessoa obtém inspiração. let it be Bhagavad Gita,
Pode ser Gita, the Holy Bible, pode ser a Bíblia, or any other holy text. ou qualquer texto sagrado. Whichever path one follows, Não importa qual caminho a pessoa siga, whether from the masters ou dos mestres, or one's own personal beliefs, ou nas suas próprias crenças. we must try and teach our kids Deveríamos ensinar nossos filhos, nossas crianças, right, purposeful living. um viver correto e um viver com um propósito. We must teach our children what is right, what is wrong. Ensinar nossos filhos o que é correto, o que é incorreto. Very often we miss this point. Muitas vezes a gente perde esse ponto. We just fulfill the desires or demands of our children Normalmente a gente só realiza os desejos e as demandas desses filhos sem without any consideration. consideração. And we develop wrong habits in our E children. com isso a gente desenvolve hábitos negativos neles. And in future E no futuro we repent. a gente se arrepende. But it is too late by that time. Mas no momento já vai ser muito tarde. So we must help our children Então a gente deve auxiliar nossos filhos to develop compassion a desenvolver compaixão and respect for others, e respeito pelos outros, to give them a sense of faith and purpose, dando a eles um sentimento de fé, um sentimento de propósito. and we also need to teach them E também devemos ensiná-los to see God in all. a perceber, entender, ver e aceitar Deus em todos. Whatever we teach at the early age, Tudo que a gente ensina nessa idade tenra that will remain throughout the life of the child. vai permanecer durante toda a vida da criança. I'll share one beautiful story with you. Eu vou compartilhar uma história muito interessante com vocês. A famous journalist from New York Um famoso jornalista de Nova York was taking interview of a monk from Ramakrishna Mission. estava entrevistando um monge de uma organização chamada Missão Ramakrishna. So journalist asked the question O jornalista fez essa pergunta. as he had planned. Ele já tinha planejado isso. He asked, "Sir, you gave a speech on contact and connection Você fez uma palestra sobre contato e conexão in your last lecture, na sua última palestra, but it was very confusing. mas era muito confusa. Okay? Contact and connection. Contato e conexão. I'll explain later. Eu vou explicar mais tarde. Can you explain it?" E ele perguntou, você pode explicar melhor? The monk smiled O monge sorriu and he started asking counter question to the e ele journalist. fez uma contra-pergunta para o jornalista. Are you from New York? E ele perguntou para o jornalista, você é de Nova York? And journalist said, "Yeah." E o jornalista disse sim. Then monk asked, E o monge perguntou de novo, "How many family members you have in your home?" quantos membros de família você tem na sua casa? The journalist felt that the monk was trying to avoid his question O jornalista pensou que esse monge estava tentando evitar responder a pergunta do jornalista. because his question was very different from the answer to his question, Porque as perguntas do monge não tinham nada a ver com a pergunta original do jornalista. and rather it was personal, Na verdade, eram perguntas pessoais what monk was asking. que o monge estava perguntando. Still the journalist said, Ainda assim, o jornalista disse, "My mother is no more. minha mãe já faleceu. So I have a father Eu tenho um pai and there are 3 brothers e and 3 irmãos sisters e uma irmãs. who all are married." Todos são casados. The monk asked with a grin on his face, E o monge perguntou de novo para o jornalista, "Do you talk to them?" com um tom mais sério no seu rosto e na sua expressão. Você conversa com eles? "Do you talk to your father?" Você fala com seu pai? Then journalist began to feel angry E o jornalista começou a ficar com raiva. and it was visible on his face. E isso era visível no rosto dele. The monk asked, E o monge perguntou, "When did you talk to your father last time?" quando você falou com seu pai pela última vez? The journalist responded by pressing his anger, E o jornalista respondeu tentando suprimir um pouco sua raiva. "Maybe a month ago." Talvez um mês atrás. The monk asked, E o monge perguntou,
Do you meet your brothers and sisters often? Você encontra seus irmãos e irmãs com mais frequência? When did you meet all like a family? Quando você encontrou todos reunidos juntos? On this question, E nessa pergunta, the journalist was sweating o jornalista começou a suar frio. on his forehead Começou a escorrer suor na testa dele. and thinking E pensando, that I am taking his interview or the monk is taking my eu interview. estou entrevistando esse monge ou ele que está me entrevistando? So journalist with a sigh said, E o jornalista disse, 2 years ago we all met on Christmas Day. 2 anos atrás a gente encontrou todo mundo no Natal. 2 years ago. 2 anos. The monk asked, E o monge perguntou, how many days have you been together? e quantos dias vocês passaram juntos nesse momento? And journalist wiped his tears coming out O, of jornal, his eyes o jornalista, enxugando lágrima dos olhos, and said, disse, 3 days. 3 dias. Then monk said, E aí o monge disse, how much time did you spend and sit with your father? quanto tempo você passou junto com seu pai? The journalist looked surprised O jornalista olhou com surpresa and embarrassed e envergonhado and started writing something on a paper. e começou a escrever algo num papel. Monk again asked, E o monge de novo perguntou, have you taken breakfast, lunch or dinner with your father? você tomou café da manhã, almoço ou jantar com seu pai? Have you asked your father how he is? Você perguntou para o seu pai como ele está? How is his time going after your mother's death? Como ele tem passado depois da morte da esposa dele? Tears came off the journalist's E a eye. jornalista começou a chorar. The monk held the journalist's hand and said, O monge segurou a mão do jornalista e disse, do not be embarrassed, não precisa ficar com vergonha, disturbed or unhappy. nem perturbado, nem infeliz. I'm sorry if I hurt you unintentionally. Eu sinto muito se eu machuquei você sem intenção. But this is the answer to your question. Mas na verdade essa é a resposta para a sua pergunta. Contact and connection. Contato e conexão. Could you understand? Vocês conseguiram entender ou não? He said, Ele disse, you are in your father's contact only, você está somente com contato, você tem o contato com o seu pai, but you do not have connection mas with your você father. não tem conexão com seu pai. Both are different. Ambos são diferentes. You are not connected to him at all. Você não está conectado com ele. You are in touch with your father. Você tem contato com seu pai. Você tem contato com seu pai. Connection is from soul to soul, Conexão é de alma para alma, from heart to heart. coração para coração. Sit together, Sentar juntos, share food, de compartilhar alimento, take care of each other, cuidar um do outro, touch, hug, contato, abraço, hold hands, segurar as mãos, make eye contact, fazer contato nos olhos, spend time together. passar algum tempo juntos. You are in contact of your father, brother and Você sisters, tem contato com seu pai, seus irmãos e irmãs, but there is no connection between you. mas não tem conexão nenhuma entre vocês. The journalist wiped his O eyes jornalista de novo enxugou as and lágrimas said, e disse, thank you for teaching me a good and unforgettable lesson. obrigado por me ensinar uma boa e inesquecível lição. It was then New York, Isso era em Nova York, but today it has become the reality everywhere. mas hoje isso tornou realidade em toda parte. At home, Em at casa, society, na sociedade, there are thousands of contacts. existem milhares de contatos. Am I right? Sim ou não que nós In our temos? WhatsApp list, Na in nossa our lista de Facebook WhatsApp, no list, nosso Facebook or Instagram, ou no Instagram, but there is no connection. mas não tem conexão, There is no discussion. não tem conversa. Every man is lost in his imaginary world. Todas as pessoas estão perdidas no seu mundo imaginário. We should not just keep contact, Então a ideia é não só mantermos contato, but we should also be connected. mas a gente tem que estar conectados. We should take care of all our loved ones, A gente deveria cuidar de todos os nossos amados, share their happiness, compartilhar a felicidade deles, share their sufferings, compartilhar também, participar dos sofrimentos and spend time together. e
tempo juntos. Do you want to know who was the monk? Vocês querem saber quem era o monge? He is Swami Vivekananda. Ele era o Swami Vivekananda. Now, if you think about this real incident, Se vocês pensarem nesse incidente verdadeiro, it was 1893. foi em 1893 He isso, came to Chicago in USA. quando ele veio para os Estados Unidos, em Chicago. After more than 120 years, Depois de mais de 120 anos, we see this situation in every single family. a gente vê essa situação em quase todas as famílias. We are connected with our friends, even family members, Conectados com os amigos, até os familiares. but we are in contact, but we are not really connected. Estamos, na verdade, em contato, mas não realmente conectados. Swamiji, how many days ago did you talk to your parents? Ele está perguntando para o senhor medir quanto tempo atrás eu falei com meus pais. WhatsApp? I remember Eu me lembro when Swami Ishwarananji wanted to join ashram, quando o Swami Ishwarananda queria viver no ashram. and his parents were very worried, E os pais dele estavam muito preocupados, which is natural que é natural, because it's a completely new life, porque é uma vida completamente nova completely unknown. e desconhecida. So parents naturally have some Então os concern pais normalmente têm uma preocupação, because they love their children. porque eles amam os filhos. So I think it was the house where we are sitting, E era essa casa onde a gente está sentado agora. and we had a long conversation. E a gente teve uma conversa muito longa. But I'm happy Mas eu estou feliz that Swamiji's parents are so compassionate, loving, que os pais do Swamiji são tão compassivos e amorosos, and they gave permission e eles permitiram Swami Ishwarananji to join the ashram. para que o Swamiji Ishwarananda fosse viver no ashram. I remember there was one question E eu lembro que nessa conversa tinha uma pergunta from the parents. dos pais. I remember the whole conversation. Eu lembro da conversa inteira. But one question was Uma that pergunta era: if he goes to ashram, se ele vai para o ashram, we are going to lose him. nós vamos perdê-lo. And I had assured no, E eu garanti, não. that if he comes to ashram, Se ele for viver no ashram, he's not going to disconnect from you. ele não vai desconectar de vocês. He will still be part of your Ele family. ainda vai ser parte da sua família. And whenever you need, E sempre que vocês precisarem, he will come to you. ele vai estar presente. He'll see you. Ele He'll vai visitá-los. visit you. So it's not that you are going away from the world or family. You cannot. Então, você não tem como fugir do mundo ou da família. Only thing that we expand our domain of love and service Na to verdade, humanity. é uma expansão do domínio de amor From e one de family serviço de uma família to hundreds of families. para centenas de famílias. However, so Swamiji's parents, I'm thankful to them for giving this gift to us. Então, eu sou grato aos pais dele por ter nos dado esse presente. However, when we talk about taking care of the child, Quando a gente fala, por exemplo, de cuidar dos filhos, you know, we have to provide a nourishing food to our children, a gente tem que prover uma alimentação nutritiva. but not this food which we eat only. Mas não é a comida somente que a gente come. We need to provide nourishing food for body and soul both. A gente tem que prover um alimento nutritivo para o corpo e para a alma. But very often we give only the food to eat. Mas normalmente a gente pensa e se preocupa com a comida que a gente realmente So- come. Physically, child is growing, Então, fisicamente, a criança, o filho cresce. but we do not give the food for the soul Mas a gente não dá comida para a alma, for its evolution of mind. para a evolução mental e espiritual. So parents should not only provide education to their children, Os pais não deveriam somente prover educação para os filhos, but they also need to give them good samskara or impression. mas eles também têm que prover bons sanskaras ou impressões. You'll say, what is samskara? Eles vão perguntar o que é sanskara. I was talking to Swamiji Eu estava conversando com o Swamiji. that all the parents, they tell the children, Todos os pais falam para os filhos: you should become doctor, você tem que engineer, tornar um médico, um engenheiro. a very successful person. Você tem que ter sucesso. But they don't tell
how to be a good human being. Mas é difícil eles falarem como se tornar primeiro um bom ser humano. They're not teaching how to pray, Eles não estão ensinando, por exemplo, como os filhos deveriam orar, how to meditate, como meditar, how to be compassionate, como ter compaixão, or how to love everybody equally. ou como amar todos de uma maneira igual. I remember until I was with my family and parents, Eu me lembro, enquanto eu ainda vivia com meus pais, meus familiares, I followed what my parents taught me. eu segui o que eles me ensinaram. And even as a monk, I followed whenever I saw my parents. E ainda como monge eu sigo isso quando eu vejo meus pais. Early in the morning, after getting up, Cedo de manhã, depois de acordar, before keeping the feet on the floor, antes de colocar os pés no chão, we always chanted a prayer. a gente tem uma oração que a gente canta. And you might have heard, Talvez já tenham ouvido. looking at our palms, Isso é uma tradição indiana, olhando para as palmas das mãos, praying to Mother Earth. orando para a Mãe Terra. Samudra Vasane Devi is praying to Earth that, oh divine Mother Earth, Orando para a Terra, ó Mãe Divina, you are Terra, sustaining our life, você mantém a nossa vida. and we are keeping our feet on you. E nós colocamos nossos pés em você. Please forgive us for hurting you. Por favor, me perdoe por machucar você. Can you imagine? This is the Vedic teaching, Esse é um ensinamento védico. and what we are doing now? E o que a gente faz hoje? We are destroying the earth. A gente destrói a Terra. We are destroying the nature. A gente destrói a natureza. So, first thing, I chanted the prayer, Então, primeiro eu orava, fazia esse mantra, bow to God, curvava a Deus, bow to masters. curvava aos mestres. Then I would go to my parents Depois and bow to them. eu ia até os meus pais e me curvava a eles. Even as a monk, I did that. Mesmo monge, enquanto meus pais estavam vivos, eu fazia isso. Before taking food, there is a prayer Antes de me alimentar, antes das refeições, tem uma outra oração. to sanctify the food and then take it. Para santificar o alimento, depois comer. And all these things my parents taught me. E isso tudo foi ensinado pelos meus pais. When I was 10 years old, Quando eu tinha 10 anos de idade, my mother used to take me to all the religious places, minha mãe me levava para todos os locais religiosos. to the mosque, Para a mesquita, to the church, na igreja, Jain temple, nos templos jainistas, Sikh temple. nos templos sikhs. She took me to all these places Ela me levou para todos esses locais and showed me e me mostrava. that God is only one. Deus é um só. Respect all, Respeita a todos. love everybody equally. Ama todos de uma maneira igual. And at that tender age, E naquela idade ainda bem jovem, whatever I learned, tudo que eu aprendi, it is remaining all throughout my life. isso se mantém até hoje na minha vida. These are the impressions. Isso são sanskaras, impressões. We are giving only formal education to our children, Então, normalmente a gente está preocupado somente com uma educação formal para os filhos. but we are not giving good samskaras to our children. Mas a gente também tem que pensar nesse outro lado, os bons sanskaras para os filhos. Education is obtained in the schools and colleges. A educação a gente recebe nas escolas e faculdades. That's why we send the children to É school. por isso que a gente manda os filhos para esses locais. But the good impression or samskaras can be imparted only at home Mas as boas impressões ou sanskaras só podem ser oferecidos em casa, by parents. pelos pais. Outside in school, nobody will teach how to control or regulate your mind. Na escola, raramente, dificilmente alguém vai ensinar como controlar ou como cuidar da sua mente. So being the first teacher, Então, sendo os primeiros professores, it is the duty of the mother sendo a primeira professora, é o dever da mãe to help the child in character building. auxiliar os filhos nessa construção do caráter. In modern families, Nas famílias modernas, even if a child has the potential of becoming Swami Vivekananda mesmo se a criança tem um potencial de se tornar um Swami Vivekananda, or a brave person, ou uma pessoa corajosa, let's say like Abraham Lincoln como por exemplo Abraham Lincoln or Saint Francis, ou São Francisco, parents' unrealistic ambitions os pais e suas ambições não realistas crush these possibilities.
esmagam essas possibilidades, esses potenciais. Probably you might have observed it. Talvez vocês já devam ter observado The isso. child can become a good musician, O filho talvez pudesse se tornar um bom músico, but the parents force the child, mas os pais Não. obrigam o filho. Não. you have to go to medical Você school tem and que be ir a para a doctor. faculdade de medicina e se tornar um médico. And I have seen this happens a lot in India. Eu já vi isso na Índia acontecer muito e tem acontecido. That the parents decide what our child will become, Os pais decidem o que os filhos vão se tornar, but only in profession. somente profissional. However, without building a strong character, E sem uma construção forte de um caráter, making a farce or false personality criando uma personalidade falsa, is nothing but like a hollow pipe. então é nada como é a mesma coisa que construir alguém oco, como um tubo. That from outside you look, there is a shape. Externamente você vê uma forma. Outside you look like a human being, Externamente nós nos parecemos seres humanos. but inside there is no human qualities. Mas e dentro, será que existem essas qualidades humanas? You are just selfish Normalmente somos egoístas and uncompromising. e inflexíveis. So we need to build a strong character for the child. Então, deveríamos construir fortemente esse caráter nos filhos. Our grandparents and parents Nossos netos, nossos pais, used to tell us stories na verdade, nossos pais e avós nos contavam histórias from Ramayana, Mahabharata, de escrituras chamadas Ramayana, Mahabharata, and about the patriotic heroes. e sobre os heróis patriotas. And those stories had great impact on our life. E essas histórias têm grande impacto nas vidas. Am I right? Estou correto ou não? But in modern time, Mas nos tempos modernos, see, first thing, there are no grandparents living together. primeiro que os avós não moram mais perto. And parents, E os both are pais? going to work. Os dois saem para trabalhar. The child is alone. Os filhos ficam sozinhos. Nanny is taking care of A child. babá está cuidando deles. And very often, there is no storytelling. E comumente não tem mais histórias. There is a gadget or mobile in the hands of little child. A criança tem, na verdade, agora um celular na mão. The gadgets cannot give you human love here. Human touch is completely different. Ou um joguinho eletrônico, mas eles não podem oferecer amor. And O amor these- humano é completamente diferente do que isso. when these children grow up, E quando essas crianças crescem, become unruly, se tornam desgovernadas, then parents complain. e aí os pais reclamam. But it is too late. Mas já é tarde. I remember the stories from Mahabharata. Eu lembro das histórias que eu ouvia do Mahabharata. Probably you might have heard. Talvez alguns de vocês já tenham escutado. A story of son of Arjuna. A história do filho de Arjuna. His name is Abhimanyu, Ele chamava Abhimanyu, who had learned the art of warfare que aprendeu a arte da guerra in his mother's womb. dentro do útero da mãe dele. When Arjuna was narrating his wife, Quando Arjuna estava conversando com a esposa dele, Subhadra, Subhadra, about how to break a special area of army in the battlefield. sobre como invadir o exército inimigo estrategicamente. The child in the womb E a criança ainda no útero, listening. escutando. And he learned this warfare tactics in the mother's womb. E ele aprendeu essas táticas de guerra no próprio útero. Now the doctors, they have done some research and they agree that child is not only listening but also receiving whatever impressions are happening around. Os médicos já fizeram algumas pesquisas e detectaram, realmente constataram que a criança não só escuta, como ela está absorvendo o que ela recebe do meio externo, ainda mesmo no útero. You want a good child? Você quer um bom filho? Then teach the child some Ensina prayers. algumas orações. Inspire your child Inspira os seus filhos to read good and moral books. a lerem livros bons, livros com moral. Instead of giving them a cell phone E, ao invés de dar um celular to play violent video games. para alguns joguinhos normalmente violentos,
Nurturing a child without giving good samskaras Nutrir somente um filho, mas sem oferecer bons sanskaras, and then expecting them to obey and serve the parents e esperar que eles vão ser obedientes e vão servir, is like allowing a wild plant to grow in forest é como permitir uma planta selvagem crescer na floresta, which cannot give flower or fruit que não vai dar flor nem fruto, or even shadow nem mesmo sombra, to any passerby. para qualquer um que passa. One day it would be cut off for fuel or burnt in wildfire. Então, um dia essa árvore que não tem flor, nem fruto, nem dá sombra, ela vai ser cortada para ou se tornar uma fogueira ou combustível, Because it has no utility. porque ela não tem utilidade. Do we want our children like that? Será que a gente quer nossos filhos dessa maneira? Or we want children like Swami Ou a Vivekananda, gente quer um filho como Swami Vivekananda Paramahansa Yogananda? ou Yogananda? Many times people come Muitas to me pessoas, as pessoas vêm até mim and they say, oh, we want to have a child after marriage. e eles falam, a gente quer ter um filho depois de casar. Many times they are not getting a child. E muitas vezes eles não conseguem ter filho. So I look at the birth chart calculations. E aí eu olho para o mapa astrológico deles. Sometimes I give remedy Algumas vezes tem algum tipo de and it works. But solução para isso. But I always ask them Mas eu sempre pergunto para eles, that if you really want to give birth to a child, se você realmente quer ter um filho, pray to God ora para Deus, to give birth to Swami Vivekananda para dar nascimento a um Swami Vivekananda. or bring some soul, Ou trazer alguma outra alma. invoke a soul like Jesus. Ou então faça esse esforço, se conecte para que uma alma divina e pura venha, como Jesus. We already have closer to 7 billion of population in the A world. gente tem uma população perto de 7 bilhões no mundo. We need someone who can really guide the humanity. A gente precisa de pessoas que possam guiar, conduzir a humanidade. However, so we need to teach good habits to our children from early childhood. Então, esses hábitos precisam ser ensinados e Even oferecidos desde a terna idade. Even like going to bed early, Ir cedo para a cama, waking up early, acordar cedo. even this thing we are not teaching. Nem mesmo isso mais a gente ensina. Then avoiding procrastination, Evitar a procrastinação. the child becomes lazy. Os filhos ficam mais No, he preguiçosos. must be tired. Ah, não, deixa, ele está cansado. Let the child take rest. Deixa ele descansar. So we are spoiling the child. Nós estamos estragando as crianças. However, so there is a lot to discuss on this topic. Tem muito que pode ser discutido nesse assunto. If God wishes, Se Deus quiser, this will come in the form of a book, essas discussões vão se tornar um livro, which I had started writing. que eu já comecei a preparar. So we'll stop here, A gente vai parar por aqui. and some other time we'll continue these discussions Em algum outro on momento a gente vai continuar essa discussão. various tips E várias dicas. how to do this, Como fazer isso. how to raise a spiritual child. Como crescer, cuidar para que nossos filhos sejam espirituais. One of the tips I can share with you. Uma das dicas que eu posso compartilhar com vocês, So any one of you who wants to have a child, qualquer um de vocês que planejam ter filhos, you can keep a picture of Mother Mary mantenha uma holding foto the baby Jesus de Mãe Maria segurando o bebê Jesus in your bedroom. no seu quarto. Okay, every day before going to bed, Todo dia antes de deitar, pray to God. ora para Deus, Look at that picture, olha para essa foto and you'll bring that divine soul e você into vai your family. trazer essa alma divina para sua família. Or you can put a picture of baby Krishna. Ou a foto do bebê Krishna. You know, a pregnant mother, Uma gestante, whatever she reads, she looks, tudo que ela lê, para tudo que ela olha, whatever she hears, tudo que ela escuta, everything affects the baby in the mother's womb. tudo afeta o bebê na barriga. So we'll discuss more some other time. Em algum outro momento a gente vai discutir mais. Okay.
Thank you Obrigado a todos for your patience and time. por a sua paciência e pelo tempo dedicado. If you have any question, please feel free Alguém to tem ask. alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer. Em relação aos adolescentes, aos jovens, quando eles na infância não tiveram essa criação mais espiritualizada, como que a gente pode fazer para que eles despertem na adolescência? Related to the teenagers or young boys, if they didn't get this kind of teachings or nurturing in the early childhood, what to do with them now? And still, what we can do, we can create an environment Então, ainda assim, o que a gente pode fazer é criar um ambiente at our home em nosso lar. that also affects. E isso vai afetar. Because still they are learning. Porque eles ainda estão aprendendo, o tempo inteiro eles estão. Suppose your teenage children, Vamos supor, o seu filho adolescente, they see that parents are meditating. eles percebem, observam que os pais estão meditando. They are speaking truth. Eles estão falando a verdade. They are doing charity. Eles estão fazendo caridade. They are compassionate. Eles têm compaixão. They are not quarreling, Eles não estão discutindo, at least in their presence. pelo menos na frente deles. That itself gives the good impression Isso já é uma grande impressão. and generates more respect for the parents. Primeiro, gera mais respeito com relação aos pais. So still we can do that, Então, ainda assim, a gente pode fazer. because even if they are lost, for example, Mesmo que eles não estiverem no caminho mais correto. but when they come back home and they live in that environment of very cordial or harmonious environment, Mas quando eles chegam e se relacionam ou sentem esse ambiente cordial, harmonioso em casa, they change their thoughts, eles mudam. Isso muda o pensamento deles. because it is quite natural. É natural. When they see so much love between the parents, Quando eles vê tanto amor nesse ambiente, so it changes them. isso certamente os mudará. And only telling that you should be good man, it doesn't work. Não adianta só falar, você deveria ser uma boa pessoa. So the first responsibility to create a beautiful, loving environment at our home. Então a primeira responsabilidade é criar um ambiente amoroso, um ambiente harmonioso no nosso lar. I have seen that in some families, Eu já vi em algumas famílias, parents were very upset os pais muito decepcionados, because the child was not listening to them porque os filhos não escutavam, ou o filho não escutava. and going to sleep almost like 2 o'clock in the morning Ia dormir 2 da manhã and getting up 10 o'clock next morning. e no dia seguinte acordava às 10 da manhã. And don't think that child was studying, E não pensa que a criança estava estudando, watching television. vendo TV. So they said that he is not listening to us. Eles falavam, ele não escuta a gente. I asked the parents, Aí eu perguntei aos pais, do you also watch television in your room? você assiste TV no seu quarto também ou não? They said yes. Sim. So if you are watching Você está vendo TV à noite, late night até tarde, and you are asking your child not to e do, você está falando para o seu filho não fazer it isso, will not work. como vai funcionar? So we have to become example Então, nós temos que dar o exemplo. to create that beautiful Para environment criar esse ambiente apropriado. that will change the child E isso vai mudar os filhos. and make him really responsible, E torná-los mais responsáveis, obedient, obedientes and a good human being. e bons seres humanos. Okay, so try. Temos que tentar. De nada. Como o bebê pode ser tão afetado na barriga da mãe? How does the baby can be so affected even inside the womb? Because in mother's womb, after 3 months, Porque no útero, ainda na barriga, depois de 3 meses, the body starts growing. o corpo começa a crescer. So the sense organs are also there. Então, os órgãos sentidos já estão lá. And remember, the sense organ doesn't mean what we see physically, E os órgãos sentidos não significa só o que a gente vê fisicamente. but sense organs are, if you read Vedanta, Se você ler, estudar o Vedanta,
There are subtle aspects of the five Sensor. elements. Então, os elementos não são só densos, eles têm uma forma muito mais sutil, um aspecto. So the baby has mind Então, o bebê tem mente, because we carry the same mind life after porque a life. gente tem essa mente já de muitas vidas. Baby has memory O bebê tem memória and baby has the subtle sense organs. e o bebê já tem esses órgãos dos sentidos sutis. And because baby is not out to receive the Estímulo. distracting impressions, E o bebê ainda não estando fora no mundo para receber essas distrações do mundo, he is more sensitive. ele é mais sensitivo. Okay? So whatever the mother is doing, Então, qualquer coisa que a mãe estiver fazendo, just like the food mother takes, that is nourishing the child. assim como a comida que a mãe come nutre esse bebê, So also the thoughts of mother will affect the os child. pensamentos da mãe também vai afetar o bebê. Thoughts are energy. Os pensamentos são energia. That is also mental food. Então, isso também é um alimento mental. We recommend, A gente recomenda, it is in our scriptures, isso está nas escrituras, that during the que pregnancy, durante a gestação, mother should always remain calm and quiet, a mãe deveria sempre ficar no estado mais calmo e silenciosamente. prayerful, Em atitude de oração. read good books and scriptures. Ler bons e inspiradores livros e escrituras. Especially, mother should never be upset, angry, E especialmente, a mãe nunca deveria ficar no estado muito de tristeza ou de raiva, or stressful. ou muito estressado. Why do we see so many children suffering now? Por que a gente vê tantas crianças sofrendo? Because when they are in mother's womb, Porque quando eles estão nesse ainda estado dentro da barriga, they are witnessing or hearing the quarrel between the parents. eles estão testemunhando e escutando discussões entre os pais. Okay, so scientifically it is proven, you can see lots of research Então isso é provado cientificamente, vocês podem constatar isso, that how child is listening everything. como os filhos ainda lá dentro escutam tudo. Next. Alguém mais? Perguntar sobre a influência tecnológica muito forte hoje em dia. E normalmente os pais dizem, não, mas eu preciso dar um celular para o meu filho, para ele não ficar fora do contexto. E como a gente pode argumentar nesse sentido? Porque, de uma certa forma, o celular na mão de uma criança deixa muito os pais mais à vontade para fazer as coisas e diminui a responsabilidade. Então, qual seria a posição da gente para argumentar nesse contexto? How can we deal with the technology is so easy now, access, and everyone has a cell phone, and children is demanding cell phone and the technology. What we can tell, or how can we deal with it for them also to not be out of context, because for example all their friends are using, and for the parents much more comfortable to give them cell phone and then to take care and to I think that most of the time parents give the cell phone to a little baby or child Eu acho que na maior parte do tempo, quando esses pais oferecem esses aparelhos eletrônicos para as crianças pequenas, so that the child will not disturb them. porque aí os filhos não vão perturbá-los. No, there is nothing wrong in technology, Não tem nada de errado com a tecnologia, but give it for a limited time. mas coloquem limites nesse uso Teach them how to use it e os ensine como usar, instead of becoming a slave to it. ao invés de se tornar escravo deles, dos aparelhos. Use technology, no doubt, Usa a tecnologia, não tem problema, but not to become slave. mas não ensiná-los a se tornarem escravos dela. Okay? So tell them, when you have to contact, use the cell phone, Tudo bem, se isso faz parte do contexto atual, usa, but don't remain all the time in cell phone. mas não fica o tempo inteiro com ele na mão. There was a picture I had seen maybe a couple of years ago, Eu vi uma foto, talvez 2 anos atrás, that the new generation, que a nova geração, they are not standing erect, que eles não ficam eretos. but they have become like this. Eles estão se tornando corcundas, Because 24 hours they are on the cell porque phone. 24 horas eles ficam lá olhando para a telinha. So their posture is becoming like this. Então a postura
dessa juventude agora está se tornando mais curvada. Okay? So give them gadget Tudo bem, oferece, aceita essa modernidade, with some condition. mas coloque condições, limites. Okay? This is 1 hour. Tudo bem, você vai mexer por 1 hora. Contact your friends. Tudo bem, pode falar com seus amigos. If you have to use it for your study, online Ou se studies, você tem que usar para os seus That's estudos fine. online, tudo bem. after that, put it away. Depois disso, chega, Because it becomes a addiction. porque isso se torna um vício. But problem is Qual é o problema? that we are addicted Nós somos viciados nisso. and we expect the child to be free from this E a addiction. gente espera que os filhos não sejam viciados como nós. In some families, I have seen a very good practice. Em algumas famílias eu vi uma prática muito interessante. During lunch or dinner time, Durante jantar ou almoço, no cell phone. ninguém com celular. Even if it is ringing, Não nobody importa, will mesmo pick se up. tocar, ninguém vai atender. It's not all the time urgent. Não é o tempo inteiro que é urgente esse negócio. Otherwise, what we see, we are eating and at the same time texting, Então, talking. a gente está comendo e digitando. So it will come, maybe in some other class I'll discuss that. Talvez em alguma outra aula a gente pode discutir. Look, as a children, they will always demand. Os filhos vão sempre demandar, é o papel deles. But fulfill the demand Mas realizar todas as demandas, with some condition. ou realize algumas demandas, mas sempre com alguma condição, algum limite. Like your child is asking that I need a cell phone. Então, seu filho está pedindo, me dá um celular. It is useful Tudo bem, é útil for online studies or something. para algum tipo de estudo online ou para alguma outra função. So it's not just, okay, best cell phone, take it and use it. Não simplesmente dar o celular na mão e falar agora livre. You have to teach that I will give you the cell Você phone. tem que ensinar, eu vou te dar isso. There's a limited time. Tem um tempo limitado, You should use it. você pode usar, And at the same e time, ao mesmo tempo, put some condition. coloque algumas I'll condições. buy you a cell phone only Eu vou te comprar um celular se if you bring good score, good grades in your school. for bem nas provas. What is happening that because now in modern families, nuclear families, O que acontece agora no núcleo familiar? we have only one child. As pessoas normalmente querem ter poucos filhos, tem um filho. Child becomes so precious for us Então, o filho se torna tão precioso para nós that parents don't want the children to suffer. que os pais não querem que o filho sofra. Not suffer, but as parents did some struggle in their lives, Então, assim, como os pais, por exemplo, se tiveram alguns desafios, dificuldades nas próprias vidas, I'm sure most of you have experienced that when we were growing, eu tenho certeza de que vocês tiveram essa experiência. Quando a gente estava crescendo, we had to struggle. a gente teve que se esforçar. It's not that everything was provided. Não era que tudo estava nas nossas mãos. That's why we know the value of E é por isso que a anything. gente sabe o valor das coisas. But just one precious child, Então, um filho só, tão precioso, parents want to fulfill every desire. os pais querem realizar todos os desejos. So what is happening? Então, o que acontece? Child thinks that it is his right, Então, a criança toma isso como garantido, como o próprio direito dela. and that makes the child more demanding, E isso unruly, torna o filho mais ainda com essa atitude de demanda, disobedient. desobediente. So there has to be balance. Então, tem que ter equilíbrio. Give it, Tudo bem, but at the same time, motivate to do something good or achieve something, and then as a result you give it. mas ofereça isso talvez como troca por algo valoroso, com algo engrandecedor na vida dessa It is criança. a common experience. É uma experiência comum. Anything we get in our life Tudo que a gente ganha nas nossas vidas, without hard work, sem um trabalho duro e esforço, we don't value that. a gente não valoriza. So tell your child, do something to achieve something, do something good, then you get as a Então result. ofereça isso como uma troca de algo bem feito, de algum esforço. Thank you for your beautiful Obrigado questions. por essa pergunta. Finish? Yeah. So we'll conclude today's class. Então nós vamos encerrar nossa conversa de hoje. I have written only 50 pages for this book. Eu escrevi por enquanto 50 páginas para I esse don't know livro. when it will be completed, Eu não sei quando ele vai acabar, but we'll see. mas vamos ver. Okay? Praying for all of you. Orando por todos vocês.
Let all become happy and Que healthy, todos sejam felizes e saudáveis, loving, noble, and amorosos, nobres, compassionate. compassivos. May there be no conflict among us. Que não haja conflito entre nós, May there be more love, que haja mais amor, peace, paz and harmony e harmonia among us entre nós and in this entire e creation. nessa criação toda. Om. Om. Amen. Amém. I bow to God within Eu you me curvo a all. Deus que habita em cada um de vocês. Muito obrigado. Thank you very much.